Paz do Senhor, irmãos. Amém? Já estamos desfrutando de uma manhã graciosa da parte do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 20. Tradicionalmente, no mês de maio, nós celebramos o mês da família. E é sempre uma oportunidade que nós temos de nos voltar os nossos olhos para aquilo que Deus planejou desde o princípio. E quando falamos de família, nós precisamos falar sobre o alicerce da família, que é o casamento. E a Bíblia nos ensina que uma família começa quando um homem e uma mulher deixam seus pais, se unem, tornando uma só carne. E é nesse compromisso de aliança que nasce a base de toda a estrutura familiar. A questão, queridos, é que com o tempo, cada vez mais a gente tem perdido um pouco da compreensão do propósito do casamento. E quando perdemos esse propósito, tudo se desorganiza. Quando não sabemos para que algo existe, acabamos usando mal, desgastando, quebrando, nos frustrando. Muitos casais talvez vivam frustrados, muitos deles desanimados, sobrecarregados, feridos. E acredite, essas frustrações nem sempre vêm de grandes crises ou tragédias familiares. Muitas vezes elas brotam do cotidiano, da rotina, do silêncio, do vazio que surge quando as nossas expectativas se chocam com a nossa realidade. Talvez você aqui nessa manhã esteja pensando, Érico, mas eu não estou passando por nenhuma crise no meu casamento. Mas, querido, se você olhar com sinceridade para o seu coração, talvez você certamente vai se lembrar de algum momento em que você talvez tenha se sentido frustrado dentro da sua casa, no seu casamento. Talvez se lembre de um momento, e talvez se ainda não se sentiu, é bem provável que em algum momento da sua vida você vai se deparar com isso, porque a frustração faz parte da experiência humana. Frustração é aquilo que nós esperávamos, que desejávamos, que sonhávamos, que simplesmente não acontece. Ou acontece diferente da forma como nós imaginávamos. E talvez você, marido, Bruno falou aqui, talvez esteja se sentindo frustrado porque as contas não fecham no final do mês. Talvez você se sinta frustrado porque tem um sentimento de que não consegue prover a sua família da forma como gostaria. Isso é um desafio de todo homem. Talvez você, esposa, se sinta frustrada, se sinta sobrecarregada com o cuidado do lar, dos afazeres domésticos, dos filhos, e sente muitas das vezes que ninguém reconhece, ninguém valoriza o seu esforço. Talvez se sinta sozinha, incompreendida. Mas a questão é, por que nós nos frustramos tanto? Nos frustramos, queridos, muitas vezes porque não compreendemos o propósito do casamento. Esperamos que o casamento nos faça plenamente felizes, mas esquecemos que ele não foi feito para isso. O casamento não é um fim em si mesmo. O casamento é um meio, um reflexo da graça de Deus, um instrumento de santificação, uma moldura entre o casamento, entre o amor de Cristo e a sua igreja, a sua noiva. E é por isso que enquanto nossos corações não estiverem satisfeitos em Deus, viveremos frustrados em nossos casamentos. Só encontramos realização no casamento quando entendemos que a nossa maior alegria deve estar no Senhor. O propósito do casamento, queridos, não é nos completar, mas nos conformar à imagem de Cristo. E é para isso que ele existe.
E essa introdução bonita que eu preparei aqui foi só para dizer que, enquanto eu estava preparando esse sermão, quando eu concluí ele, me veio um sentimento de que faltava alguma coisa. E aí eu pensando comigo, mas Senhor, está tão bonito, tão perfeito a retórica, o conteúdo, é tão maravilhoso, e eu estava incomodado com isso. Aí ainda há pouco o Gabriel quebra aquele protocolo e começa a orar, e aí o Senhor fala comigo, Érico, o que está faltando no seu sermão é que a sua palavra precisa ser direcionada aos homens dessa igreja. Então, querido, você mulher, querida minha, não se sinta excluída, mas eu vou falar para os homens hoje. Porque os homens precisam entender o propósito do casamento. Talvez eu leia alguma coisa aqui do meu esboço que fale para você, mulher, também. Porque quando eu preparei, eu queria falar para todo mundo. Mas eu quero que você entenda que hoje o trato de Deus são com os homens dessa igreja. Casados e não casados. Amém? Vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor, Oséias 2, 19 e 20. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade e você conhecerá o Senhor. Vamos orar? Queridos, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado porque é um Deus que se preocupa com a necessidade dessa igreja. E o Senhor separou esse dia para falar aos homens dessa igreja. Senhor, nós não entendemos os seus propósitos, nós não entendemos os seus desígnios, mas nós nos submetemos ao Deus da nossa vida. Conduza os nossos corações nessa manhã. Sejamos transformados pela Tua palavra, moldados pela Tua palavra. E que em tudo nessa manhã o Senhor receba a glória. Que nós possamos receber um pouquinho, uma porção a mais da Tua graça. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos, o texto em que nós acabamos de ler, ele está inserido em um contexto de restauração depois da infidelidade espiritual de Israel. Oséias faz uma analogia com um casamento para representar a relação de Deus com o seu povo. A história de Oséias e Gomer é um paralelo vivo da infidelidade de Israel e da fidelidade de Deus. E é sobre essa analogia que nós vamos refletir nessa manhã para entendermos o que Deus espera de nós, homens, e do nosso casamento. Oséias é levantado para confrontar a idolatria e a corrupção daquele povo. Nós estamos falando aqui do século 8 antes de Cristo. Jeroboão II reinava sobre todo Israel e reinava sobre um período de grande prosperidade material, mas de profunda decadência moral e espiritual daquele povo. Enquanto o reino de Israel desfrutava de estabilidade política, avanços econômicos, é quase a mesma coisa que o Brasil, que a gente desfruta hoje, avanços econômicos, estabilidade política, paz social, justiça. Espiritualmente, a aliança do Senhor havia sido abandonada em favor dos seus próprios ídolos. Embora a nação de Israel prosperasse à vista dos povos à sua volta, espiritualmente estava em completa ruína.
O povo havia se afastado completamente de Deus, haviam se entregado aos ídolos do seu próprio coração, e a idolatria, queridos de Israel, não era apenas uma falha teológica, mas uma prática que tinha consequências graves, resultando no verdadeiro colapso moral e social daquele povo. Os líderes de Israel estavam completamente corrompidos, os sacerdotes já não ensinavam mais a lei, a injustiça social crescia, a imoralidade sexual predominava em todo Israel, com o povo cada vez mais se entregando ao luxo, à ganância, se afastando completamente de Deus. O cenário daquele povo era corrupção, injustiça e imoralidade. Resultados dos ídolos do coração daquele povo. Ídolos como dinheiro, sexo e poder, ídolos extremamente comuns ao nosso tempo. E nesse cenário, Deus levanta Oséias para ser um profeta em um tempo de infidelidade. Mas seu chamado não foi apenas de palavras. Foi um chamado experiencial, vívido, pessoal, com o objetivo claro de refletir o caráter de Deus. O Senhor ordenou que Oséias se casasse com uma mulher infiel, simbolizando a traição do povo para com Deus. Essa mulher infiel, mesmo depois de estar casada com o profeta, deixa o seu marido para se entregar à infidelidade, assim como Israel havia também abandonado o Senhor, se entregando à sua própria idolatria. E mesmo diante da infidelidade da sua esposa, Deus fala mais uma vez com Oséias: Oséias, vai lá e tome de volta a sua esposa. Oséias foi chamado para amá-la com um amor que restaura a vida dela. Um amor que corrige quando necessário, um amor que persevera, um amor que perdoa, um amor que permanece, um amor exatamente como o amor de Deus para com seu povo. A escrita de Oséias, queridos, ela revela um tom profundamente emocional. O objetivo principal é demonstrar não apenas o amor fiel de Deus, mas, sobretudo, demonstrar a graça de Deus, a natureza de Deus, mas principalmente o caráter de Deus. O estilo de Oséias nos faz entender concretamente o propósito do qual Deus fez tudo aquilo que fez. Deus, em sua graça soberana, promete restaurar a relação pactual com o seu povo, garantindo uma união perpétua, baseada em sua justiça, juízo, benignidade, misericórdia e fidelidade, culminando no conhecimento pleno do Senhor. É isso que nós acabamos de ler. Oséias 2, 19 e 20. E essa condição de Israel, queridos, ela não era uma novidade. Tampouco exclusiva do tempo de Oséias. Ao longo das Escrituras, nós encontramos diversos paralelos históricos que reforçam até mesmo essa realidade espiritual do povo de Israel. O profeta Ezequiel vai descrever Israel e Judá como esposas infiéis, que se entregaram à idolatria, quebrando a aliança com Deus. Isaías vai dizer que Deus se apresenta como um marido fiel de Israel, prometendo restaurar sua esposa infiel. Jeremias retrata Israel como uma esposa adúltera que foi repudiada, mas que ainda assim recebe um convite ao arrependimento. A infidelidade espiritual de Israel, queridos, reflete um padrão que se repete na história. A tendência do nosso coração, queridos, é sempre se desviar, de buscar segurança, sentido e alegria em fontes erradas no nosso mundo. De fazer para si, tomar para nós
ídolos em nossos corações, abandonando a fidelidade ao Senhor. E essa condição de Israel revela uma verdade teológica profunda para nós nessa manhã. O pecado da idolatria sempre conduz ao declínio espiritual. Mas Deus, em sua graça soberana, continua fiel e chamando o seu povo ao arrependimento e à restauração. O padrão de infidelidade espiritual visto em Oséias é o reflexo da natureza pecaminosa do coração humano, que constantemente se desvia do Senhor. O pecado da idolatria, queridos, ele sempre nos conduz ao declínio espiritual. No entanto, a fidelidade a Deus, a fidelidade de Deus permanece firme. E Ele convida o seu povo a se voltar para Ele com um coração sincero e arrependido. Dito essas coisas, queridos, sobre o porquê Oséias relatou esse episódio, esse ocorrido, como isso se aplica ao nosso casamento hoje, queridos? O casamento, como nós falamos no início, em sua essência, é um retrato, uma moldura do relacionamento de Deus com o seu povo. Temos fundamentos bíblicos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Jesus Cristo sendo apresentado como um noivo que há de vir buscar a sua noiva, que será encontrada incorruptível. Essas analogias do casamento estão presentes em toda a Escritura. E em Oséias, vemos essa verdade exposta de uma maneira poderosa, queridos, quando Deus, ao se casar com Israel, Ele fundamenta o casamento sobre 5 pilares. Ele fala justiça, juízo, benignidade, misericórdia e fidelidade. Cada um desses aspectos revela a graça de Deus no casamento, e revelam a graça de Deus no casamento porque refletem a maneira como Deus age com o seu povo, mas sobretudo reflete o caráter de quem Deus é. E o Senhor nos chama, queridos homens dessa igreja, a refletirmos o seu caráter em nosso casamento. A justiça de Deus não é apenas um ato punitivo, mas é uma justiça restauradora. Isso demonstra, queridos, que no casamento não basta agir com base no reconhecimento do mérito de alguém, mas é preciso agir intencionalmente para edificar e restaurar a sua casa. O juízo de Deus não trata aqui do efeito de julgar, mas nos lembra que assim como Deus guia o seu povo com juízo, com sabedoria, precisamos direcionar a nossa casa, o nosso lar, com esse mesmo juízo e com essa mesma sabedoria. Além disso, benignidade e a misericórdia de Deus expressam um amor leal e a compaixão que sustenta o relacionamento de Deus com o seu povo. O termo benignidade implica em um amor perseverante, um amor que é comprometido, um amor que não desiste, mesmo diante das falhas do outro. No casamento, queridos, isso significa que o amor não pode se basear em reciprocidade ou conveniência, mas em um compromisso com a graça de Deus. A misericórdia, descrita como compaixão profunda, nos ensina que no casamento, queridos, não há espaço para indiferença, não há espaço para frieza, mas sim espaço para o perdão e a ternura que reflitam o caráter de Deus. Por fim, Deus fala em fidelidade. Nos mostra que a aliança de Deus com o seu povo ela é inquebrantável. E assim deve ser o compromisso conjugal, queridos.
Em um mundo onde a fidelidade é cada vez mais descartável, Deus nos ensina que o verdadeiro amor se prova na constância e na perseverança. E o propósito final dessa aliança divina, e por analogia do casamento, nós lemos no final do versículo 20, casarei com você em fidelidade e conhecerá o Senhor. O propósito do casamento, o propósito de nós homens, é fazer com que a nossa família conheça o Senhor. No texto de Oséias, o verbo conhecer não se refere a um saber meramente intelectual, mas uma experiência íntima e transformadora. Esse conhecimento é relacional, é um deleite mútuo entre Deus e o seu povo, e assim também deve ser no casamento. O relacionamento, queridos, entre homem e mulher não deve ser apenas uma convivência formal, um contrato social, mas uma experiência profunda no conhecimento de Deus, onde ambos refletem o caráter de Deus e encontram satisfação em Deus. Esse casamento, quando vivido segundo os princípios de Deus, não apenas revela o caráter de Deus, mas nos leva a um conhecimento profundo e experiencial do próprio Deus. O casamento, queridos, é muito mais do que um contrato, mas é uma imagem viva da graça de Deus. Porque é no casamento que aprendemos uma justiça que restaura, um juízo que orienta, uma benignidade que ama sem reservas, uma misericórdia que perdoa, uma fidelidade que nos faz permanecer, mas acima de tudo, é no casamento que somos chamados a conhecer e nos satisfazer em Deus. Oséias é um dos textos mais bonitos sobre redenção na Bíblia. Ele mostra que Deus, apesar da infidelidade do seu povo, permanece fiel em restaurar as suas alianças. Ele não apenas perdoa, mas transforma, chamando-os a uma relação profunda e duradoura com Ele, que encontra o seu cumprimento final em Cristo e na sua igreja. Queridos, se o nosso coração não estiver satisfeito em Deus, sempre nos sentiremos frustrados no nosso casamento. Seja emocionalmente, seja financeiramente, até mesmo sexualmente, mas quando a nossa alegria está no Senhor, conseguimos amar e servir o nosso cônjuge, sem exigir que ele seja a fonte da nossa alegria. E a pergunta que devemos nos fazer é em quem ou em que nós temos buscado a nossa satisfação. Eu queria fazer algumas aplicações com os irmãos nessa manhã. E a primeira aplicação que eu quero fazer para os irmãos queridos, para vocês homens, e isso é algo que eu tenho aprendido da pior maneira possível. O casamento, queridos, é um chamado, é um convite, é uma ordem para abandonar todos os ídolos do nosso coração. O chamado de Oséias continua relevante para nós hoje. Abandone os ídolos do coração e retorne ao Senhor. Somente quando Cristo ocupa o centro da vida e do nosso casamento, a verdadeira satisfação em nossos corações. O casamento, por ser uma aliança diante de Deus, exige de nós um coração que rejeita os ídolos. E os ídolos do nosso tempo, queridos, eles não estão mais em altares pagãos, mas nos desejos que roubam a centralidade de Deus na nossa vida.
Hoje, muitos jovens, talvez você solteiro, muitos jovens evitam o casamento não por falta de dinheiro, mas por medo de abrir mão da sua liberdade, de abrir mão da sua carreira profissional, da sua estabilidade financeira, ou simplesmente por idolatrarem uma ideia de um relacionamento ideal que nunca chega. São dominados por um perfeccionismo romântico, ou pela autonomia disfarçada de maturidade. Outros, talvez, ao se casarem, postergam ou evitam a decisão de terem filhos, por idolatria a uma vida confortável, ao consumo, às viagens, à independência, à busca por qualidade de vida, como se filhos fossem um empecilho a tudo isso. Como se filhos não fossem bênção ou herança do Senhor. Dentro do casamento existem e podem existir outros ídolos que levam ao declínio espiritual. O conforto, o sucesso profissional que rouba o seu tempo dentro de casa. A reputação social. Ou até mesmo um filho, um cônjuge que pode se tornar um ídolo dentro do seu coração. Quando toma um lugar de Deus, o casamento se torna uma arena perfeita para a frustração, porque esperamos dele o que só Deus pode nos dar: alegria plena, identidade e aceitação. Queridos, o casamento não é lugar de cultuar a ídolos, mas de aprender a matá-los. Sabe, queridos, às vezes, algumas crises que nós passamos no nosso casamento, algumas dificuldades, algumas adversidades que nós enfrentamos, às vezes é Deus revelando e destruindo os ídolos do nosso coração. Deus nos leva ao deserto. Deus levou o seu povo ao deserto para revelar os ídolos que haviam naquele coração. E Deus destruiu todos aqueles ídolos no deserto. As crises que passamos são momentos em que Deus revela os ídolos do nosso coração e Ele destrói todos eles. O casamento é um chamado para abandonar os nossos ídolos. Onde há aliança, há confronto do coração. Deus está usando o seu casamento, queridos, para expor aonde você busca segurança, valor e alegria. A questão é, você está disposto a abandonar os seus ídolos por amor a Deus e ao seu lar? A segunda aplicação, queridos, é que, prestem bem atenção vocês homens, queridos, o casamento é um chamado para refletir o caráter de Deus no lar. Queridos, o seu comportamento vai definir que tipo de Deus o seu filho vai conhecer, queridos. A gente não entende isso. O seu caráter vai refletir o tipo de Deus que a sua esposa vai conhecer. A gente não entende isso. Quando Deus une um homem e uma mulher em uma aliança, Ele está dizendo, olha, vocês vão me representar na terra. Isso significa que o casamento é um pacto, é o palco da revelação de quem Deus é. E Deus é santo, amoroso, fiel, paciente, perdoador e justo. E se você não revela isso, que Deus você tem revelado em sua casa?
você deve refletir esse caráter de Deus para o seu cônjuge. Porque é assim que ele verá Deus através da sua vida. Mas principalmente, queridos, seus filhos conhecerão a Deus através do seu casamento. Se seus filhos veem um lar onde reina o egoísmo, o orgulho, a falta de perdão, a ausência de diálogo, frieza espiritual, que Deus estamos revelando a eles. Se seu filho vê um pai que nunca ora, que não pede perdão, que sempre se justifica, ele está vendo um Deus severo e impiedoso, um Deus inatingível. Se seu filho vê um homem que demonstra, que desconta suas frustrações em cima dele, que desonra a mãe deles, tratando mal as pessoas, que Deus ele está vendo através da sua vida? Qual Deus você tem mostrado para os seus filhos? Seu casamento está pregando o evangelho para os seus filhos ou está distorcendo o caráter desse Deus da aliança? Terceira e última aplicação, queridos. O casamento é um chamado para conhecer a Deus e encontrar satisfação nele. Muitos entram no casamento esperando que o outro supra as nossas necessidades, sejam elas emocionais, afetivas, financeiras, validem a nossa identidade, dando um propósito, um sentido à nossa existência. Mas isso é esperar do casamento algo que só Deus pode nos dar. A verdade, queridos, é que cedo ou tarde, o casamento trará para nós frustrações, silêncio, desgastes, injustiças. Mas quando encontramos satisfação em Deus, essas decepções não definem quem nós somos. Quem está satisfeito em Cristo permanece mesmo quando o outro falha. Quem está satisfeito em Cristo continua servindo mesmo quando o outro não merece. Quem está satisfeito em Cristo continua fazendo bem, mesmo sem reconhecimento, porque é exatamente isso que Deus faz conosco todos os dias. Quem está satisfeito em Cristo, queridos, já sabe que foi justificado e não precisa da aprovação de ninguém, porque sabe que já recebeu maior amor e maior aceitação possíveis em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Será que temos buscado satisfação em Deus ou nas nossas expectativas? Será que temos descansado na justiça de Cristo? Ou temos confiado na nossa própria justiça? Queridos, hoje eu quero convidar você a um momento sincero de oração diante de Deus. Talvez você que perceba que seu casamento tem sido influenciado pelos ídolos do seu coração, como a busca pelo conforto, autonomia, controle ou até mesmo expectativas inalcançáveis, irreais, inatingíveis. Talvez você que esteja evitando tomar decisões importantes, como se casar, como ter filhos, ou aprofundar-se espiritualmente no seu lar, por medo talvez de perder o controle da sua vida, um controle aparente que nós achamos que possuímos. Ou talvez você que já esteja casado,
mas sente que em seu lar não esteja refletindo o caráter de Deus para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Se você reconhece que tem falhado em mostrar quem Deus é dentro da sua própria casa, hoje eu quero orar com você, queridos, para que o Senhor seja sua verdadeira fonte de satisfação, para que Ele transforme o seu coração, arranque os ídolos do nosso coração, restaure o nosso coração, reordene nossas prioridades e transforme o nosso lar. Eu quero orar para você, por você, com você, para que você encontre em Cristo descanso e alegria que nenhum cônjuge, filho ou circunstâncias desse mundo podem nos oferecer. Eu quero orar por você, para que o seu lar seja um reflexo vivo do Deus que fez uma aliança conosco. Um Deus fiel, justo, perdoador, amoroso. Um Deus presente que permanece em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, Deus. Obrigado porque ela fala aos nossos corações. Deus, obrigado porque ela nos confronta. Obrigado porque ela nos ordena a refletirmos o caráter do Senhor. Ó Deus, nos perdoa todas as vezes que negligenciamos, nos omitimos de refletir esse caráter, ou falhamos em tentar refletir esse caráter. Mas pedimos que o Teu Espírito esteja conosco e nos ajude a sermos homens comprometidos com o Evangelho, com o reino de Deus, e que a nossa família conheça o Senhor através do nosso comportamento. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.